Estamos iniciando, é ao vivo, é o podcast Nós Salvamos Vidas, aqui pela Hi-Fi Home, que tem essa expertise, que está ligado com a vida, logicamente, a nível dos ambientes automatizados, isso é qualidade. E também os cinemas privados. Portanto, o nosso agradecimento ao Caio, ao Rossana, a todas as pessoas, a família Hi-Fi Home, que faz desse momento um momento diferenciado e totalmente especial. Sempre lembrando que na sequência vocês terão os cortes e também de forma pública no YouTube, marca registrada do Nós Salvamos Vidas. Hoje eu tenho uma convidada, eu posso dizer, muito especial. Eu costumo exaltar um trabalho diferenciado dentro da área da fono, voltado principalmente às crianças atípicas, por exemplo, no mundo também do autismo, mas em síntese, muito amor para salvar vidas, porque hoje, de forma inédita, exclusiva, nós temos a doutora Silvercleide Barros. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no podcast Nós Salvamos Vidas. Olá, muito obrigada, para mim é um prazer fazer parte do Nós Salvamos Vidas, porque eu sou uma fonoaudióloga que quero transformar vidas. Doutora, a senhora carinhosamente é muito chamada da Tia Sil, não é isso, doutora? Exatamente. Ou seja, Tia Silfono. É lógico, isso ficou uma marca, mas é uma marca de amor, de carinho, de dedicação. Sim. Doutora, conta um pouquinho, lógico, uma síntese da história da senhora, lógico, que veio a chegar nesse ponto, aonde, de uma forma tão didática, daqui a pouco diremos o Instagram, logicamente, a doutora consegue atingir um público, vamos dizer assim, tão dedicado, tão interessante e grandioso, não é isso, doutora? Verdade, né? Eu me formei em 2006, na universidade em Recife, porque era uma ou duas faculdades que tinha em Recife no tempo, então eu me formei em 2006, tenho 20 anos de formação. Após a minha formação, eu não fui direto para o trabalho da fonoaudiologia, eu fui maternar. Eu fui cuidar da minha filha porque quando eu estava terminando a faculdade eu estava grávida. E aí eu esperei todo o processo do nascimento para eu acompanhar o desenvolvimento da minha filha. E aí, como eu tinha acabado de me formar, eu apliquei a fonoaudiologia na minha casa. Então, minha filha foi a minha primeira paciente, onde eu comecei a estimular fala, linguagem, e minha filha desenvolveu lindamente. Então, com 1 ano e 6 meses, mais ou menos, 1 ano e 7 meses, minha filha já falava tudo, já foi para a escola. E aí, as pessoas perguntavam na escola se ela já veio de outra escola. Eu disse, não. Desde cedo eu estimulava a Raquel. Na verdade, eu estimulava minha filha desde do ventre. Sim, eu cantava, verdade. eu conversava. E o quanto isso é importante, né? Então eu continuei estimulando. Depois de um certo tempo eu fiz uma residência em saúde da família na Universidade Federal de Pernambuco, onde passei 2 anos estudando. Após esse tempo terminei a residência e fui atuar com idosos na área de disfagia, de estimulação cognitiva, com mais de 400 idosos numa instituição. Né? Após isso, eu fui buscar o conhecimento de como trabalhar com crianças autistas, porque a faculdade não me preparou para isso. E eu fui buscar, fazer todos os métodos, estudar, me aprofundar para poder começar a atender essas crianças. E aí caí nesse mundo de estudar, de buscar cursos, de fazer formações para poder acolher essas famílias e atender essas crianças. Ô doutora, e uma filha que, se Deus quiser, daqui 6 anos teremos mais uma médica, não é isso, doutora? Que assim seja. Minha filha hoje ela está com 18 anos, está tentando vestibular agora para medicina e estamos aguardando e entregando a Deus o que é que vai acontecer. A doutora, que é professora, que é autora, que é mentora, eu estou aqui, lógico, isso é uma ação bem atual, como coautora, mas aqui tem muita história, muita vida nesse livro tão recente e atraente. Fala um pouquinho
O livro Neurodivergente foi criado com a doutora Karen, que é médica autista, tá? É uma pessoa maravilhosa, de um coração gigante. Que então, esteve aqui salvando vidas, né? Salvando vidas também, falando sobre os atrasos do neurodesenvolvimento e todos os assuntos que foram abordados. E esse livro teve um pré-lançamento lá no Congresso do Espectro em São Paulo. E vai ter um lançamento oficial desse livro em Aracaju agora dia 1 de novembro, onde eu e a doutora Karen estamos participando de um capítulo. O prefácio desse livro foi com o doutor Lucelmo, tem capítulo de doutor Tiago Castro, entre outras pessoas maravilhosas que estão fazendo parte desse lindo livro. Doutora, aí é lógico, eu vou ler com muito carinho. A doutora, numa gentileza ímpar, trouxe para mim, me presenteou. Aí, doutora, qual é a intenção, qual é o foco? A gente sabe que dentro das vertentes da senhora é uma coisa maravilhosa, mas aqui qual é a intenção mesmo aqui, o direcionamento? O direcionamento aí são para famílias profissionais, para ajudar de alguma forma e levar informação sobre determinados assuntos. O meu capítulo com a doutora Karen foi dificuldades alimentares na infância, onde é um mundo, né, que tem acontecido em famílias típicas e atípicas, essas dificuldades alimentares, e às vezes a pessoa não sabe o que é. O que é uma dificuldade alimentar? Por que meu filho comia e parou de comer? Então, o meu capítulo com a doutora Karen, a gente vai relatar sobre isso. Então, por isso que é importante e é um livro para levar informações para famílias e para profissionais. Doutora, de antemão já eu quero parabenizar a senhora, porque a gente sabe que isso aqui, além de uma continuidade, é um início de uma linda história, né? Porque quem tem doutor Tiago na vida tem muito a crescer, não é isso, doutora? É verdade, eu sempre digo que doutor Tiago é mais do que um professor e um mentor. Ele é um mestre que foi um divisor de águas para a minha vida profissional e pessoal. Muito interessante. Doutora, as pessoas comumente, quando tem as crianças e elas vão evoluindo, tem muito aquela história. Eu sei que a internet fala muito da quantidade de palavras ligado com o crescimento, com as idades. Vamos pensar, verdade. 6 meses, um ano e por aí vai. E se fala muita coisa. Aí, doutora, é o certo ou é certo mesmo sair contando segundo as idades, assim, se não atingiu aquela meta, eu tenho que passar a ter um olhar melhor. É por aí, doutora? É importante que todas as famílias estejam atentas aos marcos do desenvolvimento da fala. Existem marcos do desenvolvimento da fala que é importante essa família acompanhar em cada faixa etária, o que é que aquela criança está conquistando de quantidade. Mas quando eu falo, não é só em quantidade, é em qualidade de palavras. Né? Será que esse crescimento, será que nessa faixa etária essa criança, tipo, com 6 meses começa os balbucios, 7 meses, 9 meses, uauá, papá, mamã. Com 1 ano a criança ela tem que estar acompanhando esses marcos entre 5, 7, 8 palavrinhas, mamã, papá, dá, nenê. Com 1 ano e 6 meses, esses vocabulários precisam aumentar. Na verdade, cada faixa etária, esse vocabulário precisa aumentar não só em quantidade, mas em qualidade. Quando eu falo qualidade de palavras, eu me refiro a palavras com função. Porque muitas famílias falam, meu filho canta inglês, conta, sabe as vogais, as letras e números. Não é sobre isso nesse primeiro momento. E sim palavras funcionais para a vida social dessa criança. Abrir, fechar, dar, não, aqui, eu quero mamãe. Então, será que essas palavras têm sido funcionais? Então, cada faixa etária do desenvolvimento, essa criança precisa aumentar esse vocabulário não só de quantidade, mas sim de qualidade de palavras. Então, com 2 anos de idade, a criança ela tem que estar falando mais de 150 palavras e já juntando 2 palavrinhas, mamãe dá, mamãe quer. Né? Então, na verdade, quando chega 4, 5 anos de idade, essa criança já tem que estar com o vocabulário todo formado para a vida social dela. Doutora Silvia Cleide, a senhora nota, não sei se tem pesquisa, porque hoje de tudo se tem parâmetros. Sim. É mais comum a criança chamar pela primeira vez papai ou mamãe. Tem isso, doutora? Tem isso também, mas assim,
é muito relativo. É relativo, né? né, Às doutora? vezes a mãe diz, meu Deus, eu cuido tanto da minha filha, doutora, ele e a falou primeira primeiro- palavra que falou foi papai. Depois mamãe. E isso diversifica muito de criança para criança, desse ambiente favorecedor de estímulo que essa criança está recebendo, porque é muito importante esse ambiente que essa criança está inserida. Se for um ambiente que seja, que as pessoas conversem muito com essa criança, que falem muito com ela, essa criança vai ter um desenvolvimento de fala de linguagem diferente. Entendi. Se é um ambiente que as pessoas ficam mais caladas e não conversam e não interagem com essa criança, é um ambiente pobre em relação a levar esse estímulo. Aí as pessoas dizem, Silvia, como é que eu vou começar a fazer para estimular? Fala tudo para sua criança o que vai fazer no dia a dia. Verdade. Aproveita a rotina do dia a dia dessa criança, de dar banho, de comer, de levar para passear e fala tudo ao invés só de fazer. Junta o fazer com o narrar, que faz toda a diferença para essa criança receber esse estímulo. Ô, doutora, a senhora nota os pais atentos a esse desenvolvimento, por exemplo, na fala, ou estão mais ligados nas telas e nos celulares da vida? Hoje em dia é muito difícil, está sendo uma geração mais difícil. Né? Naquele tempo as crianças brincavam mais, as crianças exploravam mais o ambiente, né? Um parque, um lugar verde para brincar, para explorar. Hoje, na nossa realidade, isso modificou muito. Ainda tem, mas eu acho que é a minoria. Né? Por quê? Porque hoje a tela ocupou muito espaço nas famílias, nas casas, na vida da criança. A gente chega num restaurante hoje, a gente não está mais interagindo como antes. Quando a gente chega num restaurante, é cada um no seu celular. É verdade. E as relações sociais? Sim. Eu sempre falo que comer no ambiente da alimentação também é relação social, porque comer é social. Sim. Né? A gente conversa, a gente está ali se alimentando, a gente está vendo o que está comendo, a gente está fazendo essa troca. E isso é muito importante. E eu acho que isso nas famílias hoje diminuiu muito. Porque as telas tomou esse espaço. Tomou esse espaço. Isso. Doutora, a gente tem índices bem altos de separação de homens deixarem aquela mulher quando tem um filho, por exemplo, autista. E aí toda a carga, vamos dizer assim, todo o trabalho fica em cima daquela mãe. Doutora, isso é um fato, não é? Tem muito essa realidade. Lá na minha cidade tem muito essa realidade de mães que foram abandonadas quando soube do diagnóstico, pelos maridos. Né? Então são muitos poucos. E o que tem, que está do lado, às vezes não apoia também. Então essa sobrecarga dessa mãe é muito grande. Porque ela tem um filho para dar conta, tem a casa para dar conta, tem as terapias para levar essa criança. E ela é sozinha para tudo. E aí, quem está cuidando dessa mãe? Verdade. É muito importante cuidar de quem cuida. Então, essa mãe, às vezes, ela precisa ser amparada, acolhida. E, às vezes, essa mãe, a realidade que eu escuto muito é que não tem rede de apoio, porque ninguém quer ficar com o filho dela. Silvia, eu não tenho ninguém para me ajudar. Porque minha mãe não fica com meu filho, a minha irmã também não quer ficar. E acaba que eu fico sobrecarregada para dar conta de tudo, de ser pai, de ser mãe e dar conta de tudo. E a sobrecarga é muito pesada. Ô, doutora, a senhora faz várias ações assim, simples, mas lúdicas, didáticas. Sim. E importantíssimas. Muitas vezes a gente observa com palitinhos, com canudos, coisas que uma mãe pode e deve muitas vezes fazer em casa. Exatamente. Da onde vem tanta inspiração, doutora? Na verdade, isso é tão... Às vezes eu não sei nem explicar, porque aí às vezes eu tô ali, vejo um caso, vejo outro e vou pensar em alguma ideia. Né? E aí vem um palitinho, vem um pirulito, vem um chocolate, vem um fine, e a gente usa esses recursos para alcançar o objetivo na terapia. Seja no atraso da fala, né? Seja numa alteração de um fonema que troca um som por outro, substitui e não consegue falar determinados sons. E a gente acaba utilizando técnicas básicas que as famílias têm em casa para ajudar de alguma forma. Muito interessante. Doutora,
Eu sei que aqui a gente está falando muito o que é natural no âmbito da criança. Sim. Mas a senhora se depara ou atende também adultos que estão com problemas na fala. E aí, doutora? Atendo sim. Inclusive, eu tenho muitos pacientes, jovens, adultos e adolescentes, que eu acompanho com problemas de dicção, com problemas de voz, né? Por quê? Porque foram crianças lá atrás que sempre tiveram um problema de dicção e nunca trataram. E aí, quando chegaram numa faculdade, num trabalho, que foram começar a lidar com o público e conversar, percebeu que aquela dicção não estava bem para o trabalho. E aí procuram ajuda agora para melhorar essa dicção e dar super certo. Eu sempre falo, nunca é tarde para procurar um fonoaudiólogo. Verdade. Doutora, quando a senhora chega numa festinha, por exemplo, de crianças, né? A senhora foi convidada, a gente tem todo um olhar, né, dentro da especialidade da senhora. A senhora percebe quando uma criança ali está com uma certa dificuldade, aí qual é a atitude da senhora? E aí, doutora? Eu gosto muito de observar. Então, como eu sou especialista em atrasos do neurodesenvolvimento, especialista em autismo, eu lido com isso todos os dias no meu consultório. Quando eu chego em determinado lugar que eu vejo alguma criança com alguns comportamentos, tem alguma coisa ali. Mas não chego a falar. Eu sou muito de observar. Entendi. Mas se chegar para mim, eu vou falar. Entendi. Né? Porque nem todo mundo está preparado para ouvir o que a gente tem que falar. Verdade. Não é verdade? Doutora, tem causas que obviamente são neurológicas em relação à fala. Sim. Aí existe um momento de se prescrever adequadamente com um profissional correto. Sim. Algum tipo de medicamento, existe essa lógica ligada com a fala? Medicamento para fala, não. Não existe, né? Para fala, terapia. Terapia, E aquela né? criança, dependendo daquele diagnóstico, tipo uma apraxia de fala, que é uma alteração neurológica da fala, ela é uma criança que precisa de terapia intensiva. Entendi. Para avançar, para evoluir. E cada caso é um caso. Né? Tem crianças que têm casos simples, é uma troca. Se ele não consegue falar o R vibrante de barata, de arara, de prato. A gente faz a terapia, usa exercício, usa repetição, usa treino de fala. E a criança, às vezes, com 4, 5 meses, recebe alta. Recebe alta, né, doutor? Dependendo da dedicação dessa família, Sim. em todas as orientações que forem passadas para esses pais do fonoaudiólogo e ele coloca em prática. Mas isso depende muito de cada caso. De cada caso. Ai, doutor, eu sei que a senhora atende pacientes do mundo inteiro e temos hoje legalizado, graças a Deus, a telemedicina com todos os seus procedimentos. Doutora, entre uma consulta e outra, à distância, como é que a senhora consegue, fiscalizar que aqueles pais estão fazendo o exercício certo? A senhora começa a conversar com a criança, seria por aí, doutora? Começo a conversar, os menores eu faço o pai, a mãe e a criança, ou então a mãe e a criança junto. Sim. Os maiores, eu tenho uma pacientezinha lá do Canadá, e aí a mãe me procurou, ela com muitas queixas de trocas de fonemas da fala, né? Os desvios fonológicos. Entendi. Não consegue falar o fonema C, troca por T, no lugar de falar carro, fala tarro. É totalmente diferente, é uma distorção desses sons. E aí, ela, como já tem 6, 7 anos de idade, fica na frente da tela, a gente conversa, faz atividade, faz a terapia, ela fica sozinha sem a presença da mãe. Então, os maiores conseguem ficar na frente da tela. Entendi. Os menorzinhos ficam com a presença da mãe comigo e se envolve. Porque eu coloco chapéu, eu coloco óculos, eu coloco batom, eu uso todos os dedócios nos dedinhos, eu Sim. canto, eu brinco e eles param. Às vezes eu me surpreendo. Mesmo online, Mesmo né, online eles param. Certo. E daqui a pouco eles começam a imitar, a querer fazer igual. E acontece tudo muito de forma espontânea. Ô, doutora, É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha, e sempre nisso tudo passamos a ser também psicólogos, porque há muita psicologia aí na história. Agora, doutora, eu fico curioso. Verdade. Eu já entrei em clínicas de autismo, né? Eu costumo vivenciar muito Sim. as entrevistas, as situações. E, doutora, uma vez, numa certa clínica aqui em João Pessoa, eu vi na sala de espera crianças, por exemplo, com suporte 3.
Doutora, assim, eu estou sendo muito sincero, eu fiquei um pouco assustado. Como é que a senhora faz para ter a atenção de uma criança num grau desse tipo? O nível 3 de suporte é bem mais difícil. E aí a fono ela não trabalha sozinha. Certo. Essa criança de nível 3 de suporte, ela precisa da terapia ABA, que é uma ciência que faz a criança aprender. Então, a psicologia com a ciência ABA, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicomotricista, todo mundo trabalhando, a gente consegue em algum momento fazer com que essa criança sente, fazer com que essa criança olhe. É fácil? Não. É um processo e essa criança de nível 3 de suporte com muita terapia intensiva, ela pode vir a um nível 1 de suporte e ela pode chegar até um nível 2 e ela pode chegar até um nível 1 de suporte. Tem muitos casos que eram nível 3, com terapia intensiva veio para nível 2 e hoje é nível 1 de suporte. Mas é muita terapia ABA, é muita terapia de fono, é muita terapia com TO. E é por aí. Mas consegue. Mas consegue, né? Sim, consegue. Doutora, a senhora falando em terapia ABA, se fala muito da Denver. Também. Quais seriam as diferenças aí? A terapia Dave tem as estratégias naturalistas, né? Tem o Denver que é protocolos específicos para a gente começar uma intervenção precoce. Então, quanto mais precoce a gente começa, esse protocolo Denver é muito bom para esse começo das primeiras faixas etárias do desenvolvimento. Entendi. Entendeu? Doutora, eu estou vendo e estou vivenciando em alguns casos uma evolução tecnológica grandiosa na área do autismo também, na detecção cada vez mais precoce. Sim. Até não cheguei a falar para a senhora, mas são muitos os assuntos e o público sabe que daqui flui muita coisa de Deus. Sim. E a gente forma uma amizade do bem, uma corrente que salvam vidas. Existe um oftalmologista aqui em João Pessoa, sim, chamado Dr. Ricardo Azevedo, é meu amigo. Ele é pós-doutorado pela Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E, doutora, ele está envolvido num experimento que está dando muito resultado nas fases iniciais, aonde através da retina consegue detectar sintomas de autismo. Doutora, como é que a senhora está vendo essa evolução? Eu estou vendo que a ciência está cada vez mais avançando. E quanto mais essa ciência, quanto mais se buscam estudos e comprovam isso em evidências científicas, mais a gente vai ter caminhos para cuidar, acolher essas crianças. Quanto mais estudo, quanto mais evidência científica, melhor para essas crianças e melhor para essa família. Doutora, e como fazer as crianças voltarem a ser crianças? Porque a coisa está tão evoluída, né? Muitas vezes a gente vê aqui, sei lá, para mim uma criança com 7 anos, aí a mãe já transforma ela num youtuber da vida, e aí vai se modificando, e eu sei que isso tem todo um impacto mental. Tem. Como é que a senhora lida com isso? É complicado, porque assim, a gente tem... o TikTok e a internet hoje mostra muito essas questões, e eu acho que expõe muito essas crianças, que a criança ela aprende vendo para reproduzir. E às vezes aquela mãe quer que aquela criança seja igual a filha de fulaninha famosa e que viva aquilo. E isso é muito complicado e é um conflito, eu acho, muito grande mental para essa criança, porque eu acho que a criança ela precisa viver o momento de criança. O adolescente ele precisa viver aquele momento de pré-adolescência e preparar para a fase adulta. Eu acho que isso está um pouco distorcido. E eu acho que essa raiz dessa infância, de acompanhar todos esses marcos desse desenvolvimento, isso está um pouco bagunçado. Está impactando mesmo. Está impactando. E isso não é uma questão negativa só para essa criança. É que às vezes também essa mãe quer que essa criança acompanhe aquele ritmo e às vezes a criança não quer. Entendi. E a gente também não entende como é
esse contexto familiar, essa cabecinha. Por isso que a gente está tendo tantos problemas, crianças com ansiedade, crianças com transtornos, medicadas já desde cedo. Então, assim, a gente precisa repensar em tudo isso. Que eu acho que cada etapa tem que ser vivida em cada idade. No seu e momento. não pular no seu tempo e no seu momento. Ô, doutora, eu sei que a senhora é muito pensativa e criativa. É um desafio a gente estar sempre tendo que ter novas soluções ali. Eu acho que a senhora dorme pouco, né, doutora? E aí, doutora? Eu acho que eu durmo muito, mas o meu cérebro ele não para. Não para, né? A sensação que eu tenho quando eu durmo e quando acordo é que eu estou mais cansada. Mas é porque o médico já me falou em alguns vezes, Sil, você até dorme, mas o seu cérebro ele não descansa. Porque no momento que eu deito é onde surgem mais ideias. Onde surgem ideias. Eu sou suspeita, eu acho, de um TDAH, de uma hiperatividade, de aceleramento. De aceleramento. Né? Porque às vezes eu deito para descansar, mas naquele momento surgem as ideias. Entendi. E no outro dia eu quero pensar no que eu pensei, às vezes eu não consigo. Não consegue. Doutora, aproveitando, eu queria que a senhora já dissesse o Instagram da senhora, Sim. que é sensacional. Ô, gente, seguem lá o meu Instagram, @silvisfono. Eu tenho um Instagram recheado de dicas para ajudar famílias e profissionais. Eu tenho um canal no YouTube, @silvisfono, e também tenho lá um TikTok com Silvisfono. Verdade. Visitem e peguem as dicas e coloquem em prática na casa de vocês. Esse é o podcast Nós Salvamos Vidas, uma edição exclusiva, sensacional, uma médica muito acima da curva. Só para avisar aqui do nosso cenário, as fotos belíssimas, aqui o mascote registrado do projeto nacional Nós Salvamos Vidas, e aqui nós temos o SINAB. É bom ressaltar e avisar que a doutora estará confirmadíssima como palestrante oficial próximo ano, 2026, se Deus quiser. Mês de agosto, está aqui dias 12, 13 e 14, num espaço realmente grandioso, no Centro de Convenções de João Pessoa, mais precisamente no Teatro Pedra do Reino. Doutora, a gente está muito contente em ter a senhora nesse evento. Eu que sou muito grata pelo convite, né, de estar neste evento maravilhoso, um grande evento que vai marcar a história de João Pessoa. E, doutora, as pessoas que entrarem no SINAB em 2026 vão sair totalmente diferentes. E quando der o último dia, que todos já sabem, será sempre em João Pessoa, vamos impactar, e muitas surpresas que já combinei com a doutora, mas ainda é segredo de Estado, vai acontecer lá, né? Algumas coisas inéditas, né, doutora? Coisas fantásticas e inéditas vão acontecer. E vocês vão ficar na curiosidade para saber o que é verdade. Que só vão saber no dia. Ô, doutora, nessa relação que a senhora tem, e a gente nota que o trabalho com a fala e o trabalho no campo da neurodiversidade, ele tornou-se e tem que ser multidisciplinar. Multidisciplinar. Como é essa interação? Nós temos hoje grandes profissionais, por exemplo, em Caruaru, em qualquer lugar do mundo, que a senhora com certeza indica com exatidão, não é isso, doutora? Indico mesmo. Tem neurologistas em Caruaru que eu indico, e tenho devolutivas maravilhosas. E também tem os neuros que me indicam já direcionado para essas mães. Então isso é muito bom. É bom para mim, é bom para esse neurologista. Tem um psicólogo ABA que aplica a ABA, a ciência ABA, verdadeiramente na terapia, que também indico, que indica para mim. Então, lá na minha cidade, eu já tenho profissionais específicos que eu direciono, e esses mesmos direcionam para mim. E isso é muito bom, porque aí eu vejo o reflexo desse trabalho, tipo, da psicóloga ABA, que reflete completamente na minha terapia fonoaudiológica, e que o meu trabalho fonoaudiológico também faz o impacto lá na terapia ABA. Muito interessante. E vice-versa. Vice-versa. Doutora, eu me lembrei agora, por acaso, eu estou acompanhando o Instagram
de um comandante, não sei se de São Paulo, creio, que ele, no helicóptero, ele levou um tiro, né, de traficantes na cabeça. E ele ficou num estado realmente, inicialmente de coma, e foi saindo e tudo mais. E ele está se recuperando, é muito lento, a esposa sempre posta, e agora eu me lembrei disso por acaso. E interessante, doutora, ele está aprendendo a falar. Aí vem a minha pergunta, a senhora já se deparou ou já atendeu casos desse tipo, até no ambiente hospitalar, doutora? Já. Doutora, sensacional esse link que eu puxei, não foi, doutora? Maravilhoso. Diga aí, conta essa história. Não de um acidente Sim, mesmo, mas de um quadro de AVC muito Lógico. grave, que perdeu completamente a fala. Completamente. E aí, doutora? E aí eu vou começar do zero, como eu começo com a criança. Certo. Ensinar os movimentos através da pista visual, da expressão facial, da articulação, para resgatar. E é lindo a evolução. É lindo. E a gente consegue. Eu tive um idoso que teve há uns 6 meses atrás, eu dei até alta, porque eu digo, não precisa mais da fono, o senhor está falando tudo. Ele tinha um mercadinho, uma mercearia, e ele ficou muito nervoso porque ele estava no AVC e ele não conseguia atender os clientes. E eu comecei a trabalhar o quê? Primeiro, todo esse movimento, os exercícios de fortalecimento de tônus, de massagem na face, e trouxe para a terapia o contexto da vida dele. As atividades de vida diária, o banho, o que ele vendia na mercearia, e comecei a treinar. Entendi. Como se eu fosse um cliente e ele era... Verdade. E aí comecei a mostrar, ó, pão, esse é o pão, e movimentava ele começou a atender os clientes dele de novo na mercearia. Eu digo que a reabilitação é lindo. Você pegar um idoso que teve um AVC, um paciente tipo um acidente desse, você reabilitar é lento, mas a gente vai ver no processo. Ô, doutora, aí nesse caso específico do idoso, mentalmente ele já sabia da palavra, é porque não conseguia expressar ou ele teve que lembrar? Ele consegue, sabe o que é, mas ele não consegue falar aquilo. Ah, entendi. Na verdade, alterações que aconteceu em áreas do cérebro de saber o que é, de falar. Ele sabe, mas ele não consegue se expressar. Entendi. Mas, doutora, é muito interessante porque é uma vastidão tão imensa. Aí eu pergunto à senhora, as fonos são um pouco esquecidas nesse processo todo médico? A senhora acha que está tendo um olhar melhor agora com o autismo, com a neurodiversidade? Porque muitas vezes as pessoas nem falavam muito da fono, não lembram muito. Mas né? aí eu sempre falo que a fonoaudiologia ela apareceu muito forte depois dos diagnósticos intensos de autismo. Porque só quem faz um autista falar é um fonoaudiólogo. É um fonoaudiólogo. E a fala é um impacto muito grande na vida da família. Então eles procuram logo quem? O fonoaudiólogo, porque quer que o filho fale. Fale, né? Doutora, no caso, às vezes, é um entendimento que eu tenho, mas a senhora é a dona do conhecimento. Às vezes tem uma criança ali, suporte 3, que houve um avanço mínimo, mas eu acho ou percebo que aquele avanço mínimo ele é grandioso para a mãe, para a família e para a senhora, não é isso, doutora? Exatamente. Para mim pode não ser, mas a família mãe pode ali... ser. E às vezes eu nunca falo, eu sou muito esperta, eu sempre fico mais calada, sei que está tendo a evolução, mas eu gosto de ouvir dos pais. Entendi. Eu espero um pouco. Para Entendeu? justamente sentir. Exatamente. Por quê? Porque eu sei, porque eu tô ali no dia a dia, na terapia, e vejo o que acontece. Mas será que esse pai tá vendo essa evolução? Então, muitas vezes, assim, eu espero um pouco e espero um feedback dos pais. Sil, ele não fazia isso e ele tá fazendo. Esses dias eu percebi. E isso é muito bom. Por quê? Porque a gente vê a evolução um passinho de cada vez. Muito é lento, interessante. é gradativo, mas a gente começa a ver. E quando estão todas as terapias juntas, a evolução é bem maior.
Ô, doutora, às vezes ocorre regressão, eu digo em relação à evolução. Porque quando vai para o ambiente escolar, essa chamada geração Z, hoje tudo é imediatista. Quando vai para o celular, o normal é o quê? Diminuir as palavras, colocar os termos cada vez mais compactos. Isso não impacta num tratamento, não, doutora? Sim. Né? Sim. Eu tive um paciente que a mãe disse, sim, o meu filho é muito inteligente, eu dou o celular a ele faz todo o jogo da memória, ele faz os encaixes. Eu disse, tá. E aí eu mostrei na frente da mãe, levei um jogo para fazer um pareamento de maçã com maçã, de uva com uva. A criança, ela não conseguiu. Não conseguiu, doutora. Não. Mas ele faz no celular, porque o celular só arrasta uma figura para outra. E aqui no real, ele precisaria estar concentrado, ver onde estava outra figura para fazer o par, e ele não conseguiu fazer o pareamento que aqui ele fazia. Entendi. Ou seja, é muito a praticidade que encontra no dispositivo. Mas ele sabe fazer, né? tudo. Mas quando às vezes a gente coloca na real, na terapia, ele não consegue dar conta. Doutora, estamos nos aproximando do dia maravilhoso da criança, Sim. não é? Aí, doutora, eu em congressos que eu tive a oportunidade de estar, até como palestrante e outros que eu fui assistir, eu vi que esse mundo do comércio do autismo é grandioso. Eu me refiro, por exemplo, aos brinquedos. Doutora, teve um congresso que eu fui que eram tantos estandes de brinquedos e a gente tem que ter um discernimento muito interessante. O que seria ideal de brinquedos que poderiam impactar, lógico, no desenvolvimento que vem a fala adequada? Exatamente. E aí, doutora? A gente sabe, eu sempre relato, Sil, as mães às vezes perguntam, Sil, qual é o melhor brinquedo para eu estimular a fala? E eu digo, não existe melhor brinquedo para estimular a fala. O melhor estímulo é você com seu filho no seu dia a dia e gastar um pouco de tempo com ele de qualidade para você dar atenção, para você brincar, para você narrar. A gente sabe que existe um mundo de brinquedos maravilhosos, educativos, direcionados para estimular atenção, concentração, memória, coordenação motora fina. Então eu sempre indico brinquedos do tipo encaixe, brinquedos para que essa criança passe mais tempo sentada, para encaixar, uma brincadeira de massinha, Entendi. Sabendo que não é isso, mas sim como eu estou brincando, como eu estou me expressando, como eu estou narrando essa brincadeira. E sempre direcionar para a face e para a boca para chamar a atenção da criança. Entendi. Doutora, se a senhora perceber junto com os pais que a criança, diante do celular, ela está usando um aplicativo, mas que está dando um retorno melhor a ela na fala, a senhora adota aquele aplicativo, a senhora incentiva aquilo ali, porque a gente está diante de uma situação bem interessante, Sim. né? Porque a gente tem que ver que a internet é astronômica, tem as suas ações não propícias, mas está levando também ao aprendizado. E aí, doutora? Tem alguns aplicativos bem importantes e interessantes que eu, como fono, eu indico para as famílias. Hoje tem um mundo de aplicativos que você pode baixar para estimular. Para estimular. Para estimular. Eu utilizo muito um método que eu uso, é o multigesto. É o movimento das mãos com o da boca. Então, isso tem lá no YouTube, que os pais colocam as crianças para fazer o treino. Por quê? Porque ele leva a percepção visual, ele leva o gesto. A criança, ela aprende muito mais rápido pelo gesto do que pelo movimento da boca. Entendi. Quando a gente traz esse movimento do corpo, da expressão facial, juntando com o verbal, né, com a pista visual que eu estou mostrando para dar o modelo, é muito mais fácil para essa criança. Então, assim, coloca lá o aplicativo em casa do multigesto, faz com ele cantando, 5 minutos todo dia, tira um tempo e treina isso. O cérebro dessa criança, ele aprende pela repetição. Então, a probabilidade é que ele venha desenvolver e fazer essa repetição. Doutora, é um mundo tão fascinante. E aí, doutora, a gente vê hoje muitas crianças caladas. Aí isso
É um sinal de atenção, doutora, porque assim, a gente vê a depressão tá aí, né, muito acentuada nas crianças, o índice de tentativas de suicídio, né, o desapego com a vida. E aí, doutora, como é que a senhora se depara quando vê esses casos que muitas vezes está a criança ali, mas ela está diante de uma família onde tem a violência de um pai contra uma mãe? E aí, esses momentos de consulta, delicado, né, doutora? Né? Porque a gente vai fazer um acolhimento e uma escuta. Hoje eu entendo porque eu paguei 9 psicologias no curso de fonoaudiologia. 9 psicologias? 9 psicologias. Eu paguei 9 cadeiras de psicologia. Eu dizia, meu Deus, eu vou sair daqui psicóloga ou fonoaudióloga? Mas eu paguei psicologia do desenvolvimento à vida do idoso. E hoje, na minha prática, na minha vivência, eu vejo isso. Por quê? Porque eu acolho, eu faço a escuta, eu faço a orientação parental. E às vezes, naquele momento, aquela criança não está precisando da fono para falar. Ela está precisando de um psicólogo. E aí eu direciono para fazer um trabalho junto comigo, psicóloga e fono e família. Veja como é importante para que um momento desse, um momento que está ligado com a vida, não passar despercebido, não é, doutora? Exatamente. Por quê? Porque às vezes naquele momento não é a fala mais importante. A fala é importante? Muito. Mas tem questões gritantes ali. E a gente precisa direcionar. E o profissional, ele precisa ter uma visão muito mais. Eu sou uma fonoaudióloga que eu vejo muito mais além do que fala. Eu vejo sempre o que está por trás. Toda a história, né? A gestação, a rotina dessa criança, como é essa criança com o pai, com a mãe. Esses pais são presentes? Essa criança vive mais com o babá e com o cuidador? Tudo isso são questões importantes que a gente precisa colher para a gente entender esse contexto familiar. Então, às vezes, não é só a fala. Existem coisas importantes que a gente precisa direcionar. Se agora eu não posso pagar as duas, eu digo, então começa com a psicóloga, que tem coisas aí que só o psicólogo vai resolver para depois voltar para mim. Sensacional. Doutora Silvia Cleide. Doutora, a criança, às vezes, mente, ela pode mentir, porque o tratamento da senhora é tão atraente, eu teria vontade de ficar vários meses, dela mostrar ali que não está aprendendo para ficar com a senhora. E aí, doutora? Quando chega o momento da alta é muito triste, tá? É muito triste. Muitas crianças choram porque não queria deixar de ir para a tia Sil. Incrível. Doutora. Porque assim, tem uma evolução tão rápida e tão gigantesca que... Sil, como é que vai ser pra gente deixar você? Eu digo, vai ter que deixar, porque eu preciso dar vaga a outra criança que tá precisando. Né? Então, assim, doutora, meu Deus, mas ela chorou tanto. Eu preparo... Um momento assim de emoção, né, doutora? Porque aí quando vai receber alta, eu preparo toda uma reavaliação, preparo um certificado de conquista, preparo um brinde, e ela ganha aquele certificado, aquele brinde, mas sai às vezes triste. Porque queria voltar e permanecer com tia Sil na terapia. Foi isso que eu pensei. Eu digo, eu acho que tem criança que está enrolando a doutora para ficar mais tempo, porque o trabalho da doutora é tão fascinante, é tão empolgante que a gente fica querendo mais. É a mesma coisa dos vídeos. Semana passada eu tive um caso, só para eu lembrar para falar, que eu disse, tô indo pro congresso, quando eu voltar eu vou reavaliar a fulaninha para um possível alta. Ela disse, Sil, já. Eu disse, já, porque tudo está no lugar que deveria estar e a gente já conseguiu. Ela disse, meu Deus, como é que eu vou dizer a fulana que ela não vai mais para a tia Sil? Eu digo, a gente vai trabalhar isso, preparar, falar que ela conquistou, porque ela fez, né? Criar tudo aquilo para ela se sentir importante, que fez e conquistou a alta fonoaudiológica. Para ir trabalhando isso nela, mas acontece muito. Acontece muito, né, doutora? Porque vai gerando uma ligação muito forte, né, doutor? É um vínculo efetivo muito forte. Né? E aí tem mães que dizem assim, Sil, ele estava perguntando quando era o dia de vir para você. E aí eu nem falo mais que é tal dia, porque senão ele fica muito ansioso para chegar o dia e chora. Quando eu vou para tia Sil? Quando é o de tia Sil? Ela diz, tem horas que eu nem digo mais o dia, eu digo que tá chegando perto, porque eles ficam ansiosos para ir. Ô doutora, são muitas as crianças com déficits de fala e isso tem crescido. Muito. Qual é a concepção da senhora, pensando em Brasil mesmo? Só crescimento.
Só crescimento, Só doutora. crescimento. Por que está acontecendo isso? Por tudo que a gente está vivenciando, de muita exposição de tela, de muita falta de presença com essas crianças. Sim. Eu sempre falo, presença é melhor do que brinquedo. Entendi. Não é, mas eu tenho muito o que fazer. Então a gente sabe que os pais hoje são muito ocupados, vivem fora, essas crianças vivem com babá, vivem com cuidador. E tem lá naquela criança aquela falta do estar junto, de ficar com o pai, de ficar com a mãe, que hoje isso é o mínimo por conta de toda a correria do dia a dia que a gente vive. E eu tô achando que essa lacuna de falta de presença está refletindo muito no desenvolvimento das crianças. Por isso que tanta crianças com 1 ano que não falam, crianças com 2 anos de idade que não estão falando, que já era para estar com um vocabulário amplo. Eu sempre falo que os 2 anos de idade é o boom da fala, de crescer esse vocabulário, de começar a formar essas frases de 2 e 3 palavras. E o que mais chega? Criança com 2 anos que fala pouco ou não fala nada. Mas, doutora, é interessante. Doutora, eu estou pensando agora numa história. Nós estamos num ambiente que a doutora conheceu um pouco e eu tenho certeza ficou maravilhada aqui com minha gente, com esse lugar. Hi-Fi Home. E uma das expertises aqui é a qualidade extrema de som. Doutora, eu só tenho a imaginação, a senhora sempre diga, é a dona da opinião, que a criança, quando está ali no ventre ainda, se ela escuta música e boa música, eu acho que ela já vai nascer falando melhor. Tem pesquisa, doutora? Já tem estudos comprovam né? Estudos comprovam que quanto mais precocemente e desde a vida intrauterina, essa mãe já pode cantar, já pode conversar com esse bebê. Porque na formação, essas áreas da audição, conexão com o cérebro já estão formadas. Muito interessante. Doutora, a senhora lembra, eu sei que são centenas de situações. A senhora lembra do primeiro paciente, doutora, assim? Qual era a idade? Ou se foi um desafio? Olha. A senhora teve medo de não fazer aquela criança falar adequadamente? E aí, na verdade, eu não tive medo. Minha primeira experiência com o paciente foi com o idoso. Sim, foi mesmo, doutora. Que a senhora, com aquele trabalho junto aos idosos. Exatamente. Né? Então, assim, foi uma experiência para mim que eu fui trabalhar com a parte de disfagia, de reabilitar, de fazer esse idoso comer via oral e deixar de comer pela sonda. Sim. Então, a gente faz todo um trabalho de motricidade orofacial, de fortalecimento de musculatura, de exercícios específicos para reabilitar e fazer esse idoso comer pela boca novamente. Muito então, minha experiência foi essa. E estimulação cognitiva, promover atividades em grupos de idosos, de pintura, de conversa, de cantar, de histórias, porque isso é muito importante para o idoso. Então eu trabalhava nessa área, nesses primeiros momentos de experiência. Ô, doutora, estou curioso em várias coisas e os pensamentos aqui vai fluindo aqui, a pauta aqui é desse jeito, é Deus quem manda. Doutora, esses casos de paralisia cerebral, como é que você estimula uma criança a falar? A gente agora tem, né, com o crescimento e o aparecimento do CAA, Sim. que é a comunicação alternativa aumentativa, certo. Tem levado alguma forma para essas pessoas se comunicarem, né, pelos dispositivos, pela figura. Então, hoje tem aplicativos e dispositivos que você toca na figurinha, eu quero comer. Sim, verdade. Todo adaptado nas cadeirinhas para essas crianças. E o trabalho do fonoaudiólogo vai para a fala para levar algo para ele possa se comunicar para suprir a necessidade dele. Né? Então a gente vai trabalhar não só na fala e na linguagem, mas a gente também vai preparar essas estruturas para respiração, para alimentação. Crianças que não mastigam, crianças que têm uma hipotonia muscular muito flácida, que não consegue mastigar, que só come o pastoso. E a gente vai trabalhar nesse processo de reabilitação, de melhorar a consistência alimentar, trabalhar essas questões motoras orais para motivar essa mastigação, para favorecer o desenvolvimento completo da fala, da motricidade, para melhorar a qualidade de vida para essa criança na alimentação
e na fala. Eu falo que o CAA, ele veio para dar voz às crianças. Dar voz. Doutora, eu estou lembrando também aqui nos casos de síndrome de Down. Impacta muito, geralmente, na fala. Aí, doutora, o trabalho aí já é outra metodologia a ser usada? Depende. Ou ela se iguala muito com o que a senhora faz? Muito. A síndrome de Down, as crianças têm uma hipotonia muito grande, eles têm uma língua maior, eles têm uma orelha maior, né? E essa região aqui do Down, ela é muito comprometida na alimentação, que compromete a alimentação e a fala. Então, a gente vai usar métodos específicos, eu uso muito com minhas crianças autistas, com apraxia de fala e com síndrome de Down, o método multigestos. Sim. Que é um método maravilhoso, que é onde eu utilizo, porque eu tenho a pista visual, eu tenho o movimento, a criança me imita, eu levo essa... E a gente vai trabalhando tudo isso, mas a gente precisa também trabalhar essa musculatura que é muito hipotônica. Essa linguinha para fora, então a gente vai ajudar nessa posição da língua, trabalhar essa musculatura, associar com repetição de fala. Muito interessante. Doutor, eu vi no Instagram da senhora... me fugiu o nome, aquele bonequinho que fica sempre em pé. E a senhora conseguiu aliar aquele brinquedozinho à fala. De onde foi que veio aquela ideia? Porque quando eu olhei o bonequinho, né, ele tem um nome, né? Que você é o Dino. Pronto, daí você deita ele levanta, né? Ele sempre... E a senhora associou aquilo ali à fala. A fala. Eu Por achei quê? Porque o Dino doutor. é um dinossauro maravilhoso. Sim. Eu era pra eu ter trazido esse Dino para mostrar. Sim. O Dino, ele é espetacular porque ele me ajuda a trabalhar fala, linguagem, alimentação, porque ele tem a boca grande, ele abre, ele fecha. E com o Dino eu trabalho palavras funcionais. O Dino abre a boca, fecha a boca, o Dino dorme, o Dino acorda, o Dino come, nham, 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 nham. Então tudo eu levo para levar uma informação de um barulhinho. Porque esse barulhinho que eu levo brincando, a criança no momento da brincadeira, de forma espontânea, ela pode soltar um som do nada. Entendi. Aí, doutora, já são muitas as fábricas especializadas em acessórios para a fala no Brasil. Graças a Deus, sim. Graças Hoje a a gente Deus. já tem muita eu coisa. queria, doutora, até porque eu vi, pode se sentir à vontade, eu vi a senhora falando e exaltando muito uma marca. Eu queria que a senhora falasse, porque serve até de instrução Sim, para as sim, mães. Sim. Eu sigo muito e tenho uma parceria com Materiais para Brincar. É o @Materiais para Brincar. Que é da onde, doutora? Que é, eu não tô lembrado de onde, mas Certo. eu posso passar o Instagram depois para você até falar sobre Mas assim, isso. você compra pela internet e chega em qualquer lugar, Eu né? compro pela internet Certo. e chega em qualquer lugar. Então, inclusive, a gente fez uma parceria. Joia. Ela manda algum material para mim, me dá de brinde. Que a senhora muitas vezes já tem à disposição e outras vezes indica para que os pais indico para comprem. profissionais, indico para pais. Sil, e aquela boca, eu faço um vídeo com um bocão bem grande, Entendi. de borrachado, não sei se você viu. Porque Vi, naquele sim. bocão eu mostro o movimento da Sim, sim. língua para determinados fonemas. E a pista visual, quando a gente leva essa informação de mostrar para a criança, é muito mais fácil para a criança aprender. Entendi. Então, @Materiais para Brincar é uma loja virtual que você faz o seu pedido, chega e é bem direcionado para brinquedos educativos. Que coisa linda. Que você pode ter na sua casa, pai Lógico, e mãe, e lógico. você profissional também pode ter. Ou seja, é muito legal porque vários pais podem querer adquirir até para praticar mais o que a senhora indicou, Mas é né, o mais que doutora? acontece. Se eu quero aquele bocão que tu mostra a língua para eu fazer em casa, eu mando, a mãe vai e compra. Muito interessante. Ô, doutora, eu pensando aqui na inteligência artificial, são pensamentos. Doutora, a senhora já não pensou em fazer um avatar, um mascotezinho da senhora, justamente fazendo esses ensinamentos também? E aí, doutora? Ai, vou Tô pensando muito longe ou Não tá pensando longe. doutora? Eu quero muita coisa assim mesmo para ajudar essas famílias. Como a gente conversou hoje de manhã. Sim, sim. Enquanto eu tiver ali no Instagram, número de seguidores, mas foi um trabalho de formiguinha. Foi um trabalho muito... Eu não tinha nenhum seguidor.
Eu tinha 100 seguidores, 20 seguidores. E eu fui trabalhando com tudo isso. E foi aquele que eu falei, enquanto eu estiver ali no Instagram, que eu esteja transformando vidas, mudando vida de família e de criança, eu quero estar lá. Entendi. Então, tudo que for para favorecer o meu trabalho e para levar informações para a família, eu quero sim. A inteligência artificial, de agora em diante, vai entrar muito forte na minha vida. Com certeza, estamos à disposição. Ô, doutora, a gente sempre pensa muito e temos que pensar nos menos favorecidos, que é a maioria da população brasileira. Sim. Doutora, a nível do nosso grandioso SUS, a senhora vê algum trabalho substancial interessante na área da fono? É pouco. É muito pouco, não é, doutora? Pouco. Eu tenho mães que seguem meu Instagram, que eu faço muito as dicas, e as mães que estão com crianças pelo SUS ou estão na lista de espera, estão sendo muito favorecidas com o meu trabalho. Eu recebo feedback, as mães mandam vídeo para mim, olha, Sil, tudo que você orientou eu estou fazendo, comprei o pirulito, comprei a paletinha, e eu já estou percebendo diferença na vida da minha filha. Entendi. Na fala dela, no fonema que ela não conseguia falar e está conseguindo. Esses dias eu recebi um feedback de uma mãe que eu falo muito sobre o R vibrante de barata, de prato, e eu faço exercícios. Eu mostro. E as mães começam a fazer em casa. E eu fiquei muito feliz porque há uns 15 dias atrás eu recebi um feedback, até postei lá no meu Instagram, logo de manhã, 6 horas da manhã eu recebi. Eu disse, meu Deus, amanheceu o dia e receber um feedback desse, pra mim eu já ganhei o dia. Sil, eu seguindo todas as orientações do seu R vibrante, a minha filha tá conseguindo falar barata e prato. Mas, doutora, eu... É muito fantástico. Fico assim, fascinado realmente, e me veio agora a memória. Tá lá no YouTube, o primeiro programa que eu fiz, a primeira entrevista que eu fiz há cerca de 7 anos, e essa entrevista agora já é a de número 884. Aí, doutora, uma coisa que eu notei... Às vezes me dá uma certa tristeza, mas eu sei que tudo é um aprendizado. Em 1 hora eu falei 46 vezes né. E aí, doutora, foi grave, não foi, doutora? Isso é cultural, né? É cultural, mas doutora, é cultural. Depois eu fui olhar, mas você vê, eu cito isso como a gente vai aprendendo, né, doutora? Sim. Se observando, né? É muito da regionalização, da cultura, né? Do Nordeste, da Paraíba, do Pernambuco. Cada lugar tem a sua regionalização. Né? E a gente precisa também respeitar isso. E tem pessoas que não gostam e começam a procurar um fono para mudar isso. Porque eu não quero mais falar. Né? E hoje tem jeito para tudo, tem técnicas para tudo. E a gente trabalha. Ô, doutora, o maior público hoje da senhora, lógico, são as crianças autistas, é o público majoritário? Eu tenho muitos pacientes autistas e tenho muitas crianças com desvio fonológico. Certo. Que por isso que meu Instagram ele tá muito direcionado para crianças que não falam determinado som. Então eu tenho muitas crianças tanto online quanto no presencial. Esse é o desvio fonológico. É quando a criança... A troca, para falar barata, ele não consegue. Ele fala balata, ele substitui R por L. Entendi. Aí a gente pega essa criança, avalia, começa a treinar para fazer ela falar barata e não balata. Entendi. Então isso no meu consultório, tanto no presencial quanto no online. E muito atraso de fala. Crianças que não falam. O atraso de fala. O atraso da fala. Porque nem todo atraso de fala é autismo, mas a gente precisa investigar qual é a causa desse atraso. Ô, doutora, e muitas mães, creio, famílias que estão observando aquilo ali, mas são resistentes. Isso a senhora atribui a quê? É porque realmente não tem o conhecimento, a percepção. Acho que às vezes também é por aí, é o diagnóstico, não é, doutora? Tem muitas famílias que... Eu sempre falo que a mãe... As pessoas sempre dizem, a mãe pensa demais, mas a mãe que vive com a criança, ela sabe o que a criança dela tem. E ela sabe quando a criança ela não está fazendo o que era para fazer em determinada faixa etária.
Entendi. Né? Então, às vezes a mãe tem esse olhar, eu quero saber porque fulano, eu acho estranho, mas o pai diz, que besteira, é coisa da tua cabeça. É o mais que eu recebo, é esse relato. E aí, quando vai se investigar, tem alguma coisa, não é só um atraso da fala. Entendi. Tem outros sinais que está associado ao atraso da fala e precisa ser investigado. Investigado. Aí, doutora, chega um momento, estou falando no campo do autismo, a senhora fez o trabalho, está tudo caminhando adequadamente. Aí, doutora, chega um momento ali que é o limite para aquele suporte, ou a senhora acha que o cérebro pode evoluir sempre mais? Eu sempre falo sobre a intervenção precoce. Então, Sim. quanto mais cedo um diagnóstico, melhor é o desenvolvimento dessa criança. No cérebro existe a neuroplasticidade neural, que é a janela de oportunidade para essa criança aprender. Então, quando eu pego uma criança de 1 ano e meio, de 2 anos, de 2,5, essa criança vai embora na fala e em outras habilidades que ela não conseguiu conquistar e na terapia ela conquistou. Então, chegou ali, desenvolveu, aumentou o vocabulário, tem uma comunicação. Sim. Está na hora de dar tchau para a tia Sil. Não alcançou, a gente vai trabalhar até a gente conseguir ver até onde a gente vai, de acordo com a necessidade daquela criança. Doutora, eu entrevistei uma equipe de cientistas, né? A Universidade Federal daqui, inclusive, entre os 10 maiores cientistas do mundo, tem 2 pessoas que foram citadas. E eu levei para um dos programas, vamos chamar assim, de um capacete com eletrodos, sim. aonde fazia um mapeamento cerebral. Aí vem a minha pergunta, existem exames que a senhora olhando, isso muitas vezes que já vem do neurologista, que dá para ver que ali no cérebro está a deficiência na fala? Depende. Depende, né, doutora? Depende muito, né? A gente não existe um exame específico para saber sobre o atraso da fala e se é autismo. Não, tem muitas mães leigas. Sim, sim. Não, doutora, o médico, o neurologista passou o exame para saber se ele é autista. Não existe exame para saber se a criança é autista. Né? O exame para o autismo, ele é no olhar clínico, no comportamento. Então, ele vai fazer vários comandos ali e vai ver se aquela criança consegue fazer de acordo com a idade que ela está. Né? Então, Entendi. É o olhar clínico, é o comportamento. Tem vários exames, mas não tem nenhum que diga tem atraso de fala. Tem Muito autismo. Interessante. Precisa se buscar ainda mais sobre isso. Doutora Silvia Cleide Barros. Doutora, nós chegamos no final do podcast Nós Salvamos Vidas. Assim, eu sempre reservo algumas palavras, mas nessa convivência que estamos tendo, o orgulho em saber que a doutora vai estar aqui em outras oportunidades, num grande congresso, no Sinab e em outros encontros que teremos, isso já deixa o nosso coração cheio de alegria. E eu quero dizer assim, que eu estou diante de uma médica espetacular, de uma mãe, eu tenho certeza, magnífica, ou seja, de uma grande mulher. Obrigada. Portanto, doutora, assim, Minha eu quero gratidão parabenizar pelas palavras. a senhora, porque essas pessoas, elas estão, com certeza, muito bem acolhidas. Sim. Quando a senhora está diante desse tratamento, desse diagnóstico e dessas conclusões. Sim. Doutora, as palavras finais da senhora e repita, lógico, o Instagram no contexto e o nosso agradecimento em nome de todos que fazem a Hi-Fi Home. Muito obrigado ao Caio que está aí. E foi muito importante conversar com a senhora, porque a gente vai aprendendo, a gente fica com vontade até de cada vez falar mais e melhor. Eu falo muito, mas assim, eu sou muito, doutora, eu já perguntei a psicólogos, quando acaba um programa como este, por exemplo, aí, doutora, eu criei uma mania. Talvez eu precise de psiquiatras, mas por enquanto eu já fiz essas consultas ao vivo. Eu assisto em média 30 vezes cada programa que eu faço.
Aí eu já perguntei isso ao vivo, doutor. Eu já perguntei a psicóloga. Eles disseram que eu tô bem, porque eles falaram que essa minha busca é a busca do aprendizado, da melhoria. E esse é o seu diferencial. Não é, doutora? Quer dizer... De buscar, de estudar e de continuar, prosseguir. Esse é o seu diferencial. Hoje o profissional diferencial é aquele que busca, é aquele que estuda, é aquele que sempre quer aprender, né? Então eu não paro de estudar. Eu estou sempre fazendo um curso de aperfeiçoamento, eu estou sempre buscando uma mentoria. Você me disse que eu estava muito bem na dicção. Eu nunca fiz, mas agora eu já estou chegando em um nível que eu vou precisar de oratória, de me comunicar melhor. Porque todo mundo precisa. Precisa. A gente precisa reconhecer que a gente precisa de outro profissional. Né? Antes a gente dizia, quem vai para psicólogo é louco. Que bem soubesse, todos nós tínhamos o nosso momento da terapia, Verdade. porque é questão de saúde mental. Doutora, do cuidado. Sim, um pensamento aqui. A senhora, lógico, tem muitos títulos, certificações e especializações. Qual é o próximo passo no caminho do conhecimento, assim? Qual é o próximo curso? Qual é o direcionamento aí nesse mundo? Agora há pouco terminei a certificação, né, do neurodesenvolvimento com o Dr. Tiago Castro. Sim. Na 3ª turma, estou na 4ª turma, mas agora, recentemente, há 15 dias atrás, eu já entrei na pós-graduação de neurociências. Que coisa linda, então, né? eu não paro, né? E eu já tinha muita vontade de fazer um curso na neurociências, porque eu quero aprender mais sobre esse cérebro. Eu já digo, das primeiras aulas que eu já tive, o cérebro é complexo. É complexo. É complexo. Mas eu tô amando a experiência de vai conseguir, ver essas conexões evoluir, né, e de trazer tudo isso para a fonoaudiologia. Entender, isso é o mais lindo. Não é? Doutora, as palavras finais da senhora e o Instagram. A palavra é gratidão por honra de estar aqui com o Fábio, com toda a equipe da Hi-Fi, não é? Sim. E por tudo que eu passei hoje, amanhã é outro dia, e outras experiências, e eu só tenho que agradecer primeiro a Deus e a vocês de ter me convidado e participar dessa jornada, de estar salvando vidas. Com certeza absoluta. Sigam lá o meu Instagram, @silvisfono, onde tem muitas dicas para pais, para cuidadores, para professores, para profissionais. Muita utilidade ajudar, pública, né, doutora? Tem lá o canal do YouTube, que toda semana tem um vídeo novo no meu canal. Aí leva o nome da senhora, o canal também. O canal doutora. Silvis Fono. Legal. E tem o TikTok lá também, Silvis Fono. Então o doutora Silvis Fono tá em todo lugar. Salvando em todas as redes, isso aqui é importante. Vejam a visão de uma grande profissional. É isso que queremos, é isso que buscamos, é isso que sonhamos. Doutora, muito obrigado. Por nada, eu fico muito feliz porque eu estava num congresso, algo que me chamou muita atenção, que psicopedagogas e outros profissionais de outras áreas me procuraram e disseram: Sil, depois que eu comecei a seguir o teu trabalho no Instagram, eu vou fazer fonoaudiologia. E isso é muito lindo. Isso é gratificante. É impactar uma vida e dizer, doido. Se ela faz esse trabalho, eu também posso fazer esse trabalho para transformar E vidas. a motivação que isso dá para continuarmos e melhorarmos. Eu tenho recebido muito depoimento assim, de professores, de psicopedagogos principalmente, que têm escolhido fonoaudiologia por acompanhar o meu trabalho. Que coisa E isso linda. é muito gratificante. E assim nós estamos encerrando mais um podcast Nós Salvamos Vidas. Brevemente, é tudo marca registrada, no setor do YouTube Nós Salvamos Vidas, de forma pública, você vai encontrar essa maravilhosa entrevista na íntegra e sintam-se à vontade para assistir 30 vezes, como eu faço, mas também para baixar, recortar, legendar e salvar. Doutora, muito obrigada. Por Fique com nada, Deus. para mim é um prazer. Tchau, Obrigado, tchau. Caio. Tudo de bom aí a todos da Hi-Fi Home. Maravilhoso, né? Doutora, foi legal, não foi não? Muita experiência.